Olá, galera! Sejam bem-vindos ao nosso canal Educação Física em Debate. E hoje estamos aqui, diretamente da Arena Pernambuco, fazendo a nossa gravação do podcast com um convidado mais que especial, que a gente vai falar um conteúdo de suma importância para os profissionais de Educação Física e também para aqueles que não são profissionais de Educação Física. Então, fica ligado aqui, permanece aqui, fica com a gente, que a gente vai trazer conteúdo de qualidade para vocês. E compartilha, curte, comenta, manda para aquele seu amigo que quer empreender, já falei o tema, tá vendo? Empreendedorismo é o nosso tema de hoje e a gente trouxe o nosso convidado, Douglas Ferro, e ele vai se apresentar agora. Fala aí, Douglas, quem é você? CPF, CNPJ, o que você faz da sua vida? Fale um pouquinho sobre quem é você. Maravilha. Primeiro que é um prazer estar aqui com vocês, num espaço belíssimo aqui que é da Arena Pernambuco. Sou Douglas, empreendedor, pai de Clarinha, esposo de Mila, cristão. Já empreendo tem um bom tempo aí, comecei minha carreira como bancário aos 18 anos. Sempre sonhei ser jogador de futebol, mas nunca pude exercer de fato. Hoje em dia a gente brinca ali, participa de um campeonato ou outro, mas só na brincadeira. Mas passei, acho que 9 anos como bancário e depois pedi demissão para empreender e hoje já estou aí juntando as duas coisas. Tem uns 10 anos que eu toco algumas empresas. Então eu tenho aplicativo na área de futebol, que é o Senhor Torcedor, tenho na área financeira, que é a IUP, entre outras coisas que eu toco aí como iniciativa. Isso aí, como ele falou, nosso Senhor Torcedor aqui esteve presente, trouxe aí uma lembrancinha pra gente. Senhor Torcedor, sigam lá, depois a gente vai falar sobre isso. Começando aqui a parte da entrevista, a gente vai te fazer algumas perguntas e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Me diz o que é essencial para iniciar o empreendedorismo, a burocracia, a organização e tudo mais. Para você, o que é essencial para iniciar? Então, quando a gente fala assim de empreender, abrir uma empresa, geralmente as pessoas ficam pensando, o que eu tenho que fazer? Qual o segredo? Muita gente me manda mensagem hoje no Instagram perguntando, qual o segredo do sucesso? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? Não existe receita de bolo. Para cada nicho existe uma situação. Não, lógico que você vai ter ferramentas, você vai ter métodos de gestão, de uma série de coisas. Mas o grande segredo mesmo é a sua predisposição para empreender. Eu sempre brinco assim quando alguém fala comigo, eu quero empreender, eu quero abrir um negócio. Aí eu já jogo uma outra pergunta. Você tem estômago para empreender? E aí eu começo a conversar com a pessoa e fazer algumas perguntas. No final das contas, para tudo na vida, você tem que saber fazer algumas perguntas para você mesmo. Por que eu quero? Qual é a dor que eu consigo resolver? Se essa dor existe de fato, se as pessoas tirariam dinheiro para pagar pela solução que você quer fazer. Então, assim, são algumas perguntas básicas que você mesmo tem que se fazer. Poxa, peraí, empreender, o que eu tenho que fazer? Eu tenho estômago para empreender? Porque, assim, é hoje, não é amanhã. Eu sempre brinco que você, como empreendedor, você vai do céu ao inferno no mesmo dia. De manhã você tem uma baita notícia, assinou um contrato, à noite esse contrato já não existe mais, amanhã tem um problema, tem folha de pagamento para fazer, funcionário que quer sair e colocar na justiça. Então você tem, e hoje no Brasil, mais do que nunca, tem burocracia, a gente tem uma alta insegurança jurídica, financeira, fiscal, tributária. Então você nunca sabe daqui a um mês como vai ser a situação para você empreender. Quando eu falo assim, parece até que é um negócio extremamente difícil, mas quando... Não é fácil, lógico, é difícil, como tudo na vida. Mas quando você quer realmente empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar entender se existe aquela dor que você quer se propor fazer e se você tem estômago para fazer isso. Quando a gente fala estômago você aguenta muita volatilidade, você aguenta chegar no final do mês talvez não ter recurso ali para bancar do seu próprio bolso para pagar um funcionário, para abrir uma outra coisa. Às vezes tem gente que tem perfil para empreender e tem gente que tem perfil para ser profissional de alguma outra empresa, para ser um colaborador, para ser um funcionário. E não tem problema nenhum nisso, tá? Cada um vai ter um perfil, mas você primeiro precisa se descobrir para entender se de fato você tem esse perfil para empreender. Douglas, como é que eu faço isso? Só prática, não tem segredo. É uma coisa que eu falo para muita gente, poxa, eu estou em dúvida se vale a pena empreender, se vale seguir uma carreira acadêmica, fazer um mestrado, doutorado. Cara, vai testando, vai validando. Eu sempre falei isso, inclusive, e falo até hoje para minha esposa. Ela fez mestrado, estava para seguir o doutorado há um tempo atrás, e aí eu falei, por que você não testa no mercado, para ver se você topa, se você tem perfil e etc e tal. Ela testou e até hoje ela está no mercado, está numa grande empresa, graças a Deus. Mas se ela não tivesse testado, ela estaria hoje no doutorado. E não tem problema nenhum, tá? Mas o que eu gosto sempre de falar para todo mundo é, coloque as opções na mesa para você decidir. Se você sempre ficar refém das coisas que a própria vida te colocou ali na mão, ou algumas circunstâncias que por algum acaso você acabou seguindo o fluxo, você nunca vai descobrir se realmente aquilo dali era para você fazer ou se tinha outra opção de você fazer, de repente abrir um negócio próprio. Achei interessante que tu falou sobre tentar, né? Eu estava no estágio essa semana e aí a professora supervisora falou com relação a isso. Olhe, tente.
é importante você tentar tomar iniciativa. Obviamente tem que mensurar várias coisas, mas é importante a iniciativa, ir atrás e começar, né? E outra coisa, como tu falou, nem todo mundo tem perfil para empreender. E empreendedorismo é algo que está em alta, né? Muitas pessoas estão tentando empreender, estão indo atrás disso, mas nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo tem estômago para isso. E é importante as pessoas entenderem que existem pessoas que têm um perfil que vai ser o resto da vida CLT. Porque tem um perfil para isso e entende como dar o melhor nisso. E tem pessoas que têm um perfil que podem tentar empreendedorismo e vão se encontrar nesse mundo, né? E tem gente que vai tentar, vai desistir, vai insistir e uma hora vai dar certo. Eu queria só fazer um adendo aqui ao que a Suzane estava falando no início. A gente, ontem, antes de ontem, acho que dia 5, estamos no domingo, dia 5, foi dia do empreendedor, né? E nós achamos importante trazer esse tema, porque a gente fala aqui sobre assuntos da educação física e sobre assuntos que estão ali aliados juntos, né? Como a gente falou em outro podcast, existe a questão da multidisciplinaridade e a gente entende que hoje em dia muitos profissionais de educação física empreendem. Então a gente achou importante trazer esse conteúdo para trabalhar aqui com vocês, né? Douglas já está há alguns anos no mercado como empreendedor, então ele tem muito conhecimento a esse respeito. Foi meu gerente, foi meu gerente no banco, mas enfim, é muito importante essas questões que vocês falaram. O empreender exige muita disciplina, né? Acho que por isso também que ele falou que nem todo mundo tem estômago, porque às vezes não dá certo, às vezes, de repente, você seguir um caminho que a gente tem que fazer escolhas na vida e às vezes não dá certo, acontece isso e algumas pessoas desistem, algumas pessoas realmente não têm aquele perfil. Então, é uma coisa que você precisa ter muita disciplina, você precisa estar disposto a acordar mais cedo, disposto a ir dormir mais tarde, né? Estamos aqui em pleno domingo, gravando, trazendo conteúdo para vocês. Então, realmente, é bem necessário que você saiba, que você descubra, que você entenda se você tem o perfil para empreender. E como foi falado aqui, tudo bem se não tiver. Cada um tem um perfil diferente e vai se encontrar e descobrir como que as coisas vão funcionar para você. Mas assim, em termos práticos, eu quero começar a empreender. Coisas que eu não posso deixar de ter. Ok, eu vi que eu tenho perfil empreendedor, eu já sei em que área eu quero empreender, eu já vi como é que está o mercado e tal. O que é que eu preciso fazer? Eu posso ser MEI, eu posso... Coisas, assim, práticas de burocracia, de finanças. Eu vou sair, não tenho um centavo, mas eu quero empreender, começar hoje. O que é que a gente precisa realmente ter em mente, né? Para profissionais, né, da área que estão começando agora, o que a gente precisaria pensar e avaliar para que a gente minimize. Um dos objetivos do nosso podcast é esse, minimizar algumas questões, assim, coisas pelas quais eu já passei, coisas pelas quais você já passou, e que a gente, através de informação e de conteúdo de qualidade, a gente pode fazer com que o outro, de repente, não precise passar por essas situações. É tanto que o nosso primeiro podcast foi falando sobre finanças, porque a gente entende que é muito importante você saber cuidar do seu dinheiro, você saber investir. Então, o que a gente pode fazer para minimizar, para ajudar ali no caminho das pedras e para quem está querendo começar a empreender? Perfeito, você falou sobre uma questão de burocracia, a Suzane também tinha falado no começo. Isso é uma questão que muita gente me pergunta. Como é que eu tenho que fazer? Eu vou abrir MEI, vou abrir um CNPJ, vou trazer um sócio, vou procurar um fundo, um investidor e tal. A primeira coisa é esquece isso. Porque se você ficar só nessa parte mais burocrática e teórica da coisa, você vai já esbarrar na burocracia do Brasil, que isso é fato. Tudo bem que hoje, para abrir MEI, você abre no mesmo dia, é até simples. Mas isso é o de menos. A primeira coisa que você tem que fazer, de fato, é entender se você tem perfil, e às vezes você não entende, você não vai conseguir entender ali, só na prática mesmo, para você se descobrir. Mas é você entender se realmente aquilo que você está buscando fazer, existe uma dor real e existe uma solução que você está disposto a desenvolver ou testar e validar. Então, assim, eu vou abrir CNPJ, eu não vou... Esquece isso. A primeira coisa não é pensar na parte burocrática, é você ir na prática, testando e validando, que é uma coisa que a gente faz muito em startup, que são empresas de tecnologia e por aí vai, que é testar e validar o tempo todo. Por exemplo, eu tenho uma empresa que é a UPay, que
que é um gateway de pagamento, um painel administrativo e tal, a gente está com uns 3 anos mais ou menos. Mas a gente não para de testar e validar o tempo todo. Por mais que o produto ele já está minimamente validado, redondo, com vários clientes pelo Brasil e tal, mas a gente testa e valida o tempo todo. E a maioria das coisas dão errado. E tá tudo certo, funciona dessa forma. Então, tanto para uma empresa que tem 2, 3, 5 anos, quanto para quem está começando agora. Então, poxa, Douglas, mas o que eu tenho que fazer? Eu sou um profissional de educação física, eu sou um profissional liberal, sou um médico, sou isso, aquilo, outro, mas eu quero empreender. É você estar atento ao mercado, fazendo o teste, olhando tudo. Tem uma coisa muito interessante que Murilo Gun, que é daqui de Pernambuco, falava sempre nos cursos de criatividade, que é você fazer o teste de criatividade o tempo todo. Ele até brincava assim, porque nesse teste de criatividade você vai achar um problema. E se tem um problema, você pode resolver. Isso é fato. E aí, seja na sua área, seja em qualquer outra área. E até ele brincava nos cursos dele, podcast, que era assim, você está passando no meio da rua, você vai ver vários lixos ali da prefeitura, mas o pessoal joga no chão, mesmo assim. Pô, aquilo dali já é uma brincadeira que você pode fazer com o seu cérebro, de pensar, como é que eu faço para engajar que as pessoas joguem o lixo ali dentro? Eu vou botar uma cesta ali de basquete para a galera acertar, ganhar uma garrafinha de água. Enfim, whatever, não importa. O que importa é você treinar o seu cérebro o tempo todo para estar resolvendo o problema. Essa é a função do empreendedor. Então, assim, tem gente que, hoje, o profissional da educação física tem vários personagens. E eu brinco até com alguns amigos também que eles são empreendedores. Porque, basicamente, eles estão empreendendo com o CPF deles ali, independente dele ter funcionário ou não. E aí eu até brinco muito com eles que eles têm que se preocupar com a imagem que eles passam para os seus clientes, porque querendo ou não, eles estão lidando com saúde, bem-estar, conforto, etc e tal. Então, o empreendedor também desse lado, ele tem que estar atento a todos esses detalhes. Daquilo dali, daqui a pouco ele pode criar um crossfit, uma academia, um curso digital dele. Minimamente ele vai vendo no dia a dia, peraí, o que o pessoal está mais buscando? Qual é o problema que eu posso resolver? E aí, de novo, até esse momento, ele se preocupou zero com CNPJ, com MEI, com nada disso. Ele só está atento no dia dele como é que ele pode resolver uma dor de alguém. Poxa, um exemplo. Eu não gosto de ir para academia. Desde a pandemia para cá, a parte digital cresceu para caramba. Isso já vinha forte há muito, muito tempo. Poxa, por que eu dentro de casa, personal, não posso criar ali uma live para vender uma assinatura de R$ 9,90, daqui a pouco eu estou rentabilizando? Isso é só um exemplo dentro de vários do ramo de vocês que pode acontecer. Então, tá atento ao que está acontecendo no dia a dia, aos problemas que tem e como é que eu posso solucionar aquilo. Douglas, mas eu não tenho grana, eu não tenho R$1, etc e tal. Cara, vai conversando com os teus amigos, faz um protótipo, que a gente fala muito isso em startup, um protótipo que é um MVP, um mínimo produto viável. Como é que eu posso fazer com R$0 para que a gente consiga testar aquele produto? Aí, validou. Então, agora eu vou pegar um amigo meu que talvez tenha uma grana. Cara, tu não tem 10 mil, 5 mil, R$1.000 pra gente testar aqui um produto para ver se faz sentido e a gente começar a empreender aquilo dali? O dinheiro é a última coisa. E aí tem o lado positivo e negativo. O positivo é que você vai se virar nos 30 para fazer aquele negócio dar certo. E isso pode ser um catalisador absurdo para você. Porque, às vezes, se você tivesse 100 mil no banco, você ia torrar os 100 mil e não ia funcionar. Mas quando você não tem o recurso, você vai pensar 10 vezes mais como solucionar aquilo da melhor maneira possível. E, muito provavelmente, aquela ideia vai ser muito mais viável do que se você tivesse muita grana no bolso para testar. Interessante isso, né, que você falou, porque às vezes a gente fica pensando que tem que ter muito dinheiro para começar a empreender e nem sempre isso é a realidade, né, a depender do que você escolher, do que você pretende. E como que você pode evoluir dentro do empreendedorismo, né? De repente uma coisa não deu certo, eu acompanho você, né, há muitos anos e você você falou já hoje, inclusive, de coisas que de repente não deram certo, mas que nem por isso o produto deixa de funcionar, né? As coisas deixam de acontecer. E como que você pode, o que você faz, como que você pode crescer, fazer para crescer, para evoluir dentro da sua empresa ou dentro do mercado? Quais as estratégias? Assim como para empreender ou qualquer outra coisa na vida, a gente precisa de uma palavrinha mágica, que hoje está banalizado também, na verdade 2, resiliência e disciplina. Então, assim, dentro do empreendedorismo, mais do que qualquer outra coisa, é extremamente cansativo e solitário. Por várias vezes, você pode ter uma rede de amigos absurda, você pode ter muita gente, família e tal, mas no momento ali que tem um boleto para pagar, você se vê sozinho. Quando tem um BO ali para resolver, de uma coisa que, poxa, eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho tal coisa, você não consegue ligar para ninguém na hora. É você e você mesmo. A não ser que você tenha um sócio ali e tal, que vai dividir aquilo junto com você. No empreendedorismo, você passa por N situações desfavoráveis. E eu já passei por várias. É como eu falei, você vai do céu ao inferno várias vezes. Eu já quebrei algumas vezes. Já meti a cara, já peguei empréstimo, já passei por uma quase depressão há uns anos atrás, porque tinha falido, tinha quebrado. E se você não tiver essa resiliência, que hoje está meio banalizada essa palavra, e essa disciplina de querer fazer o negócio acontecer,
você vai dar errado. Seja empreendendo ou seja em outra coisa, tá? De repente você tem outro objetivo profissional que não é empreender, seja na empresa dos outros e tal, que também não tem problema nenhum, que a gente já falou isso, mas se você não tiver essa resiliência, essa disciplina, você não vai chegar lá. Óbvio que tem uns que tem mais, outros menos. Aí entra o lado espiritual também, como cristão, de estar sempre buscando ali a orientação divina. Então, para mim, Deus é o principal sócio e é o primeiro de todos. Então, quando você tem esse outro lado espiritual, isso já tira um pouquinho o peso emocional da coisa, já te dá um outro gás, já te dá uma sabedoria a mais para estar resolvendo. Mas assim, se você não tiver esse propósito e uma clareza muito forte de onde você quer chegar, que aí de novo, tá? É bom a gente abrir um parênteses aqui e dizer assim, o lado financeiro não é o principal. De longe, de longe, de longe. Se você se preocupar só com o lado financeiro, quando chegar os BOs e os problemas, você vai desistir de primeiro. Porque se você não tiver... Pra mim, tá? Lógico que o lado financeiro é ótimo. Você vai viajar, fazer isso, aquilo, outro. Você vai ter um estilo de vida bacana. Perfeito, isso aí é maravilhoso. Eu não estou tirando esse lado. Mas quando você chegar em vários problemas, de repente você falir, de quebrar, de um funcionário seu sair querer colocar na justiça de maneira injusta, por N situações, de um ex-sócio teu querer te processar por isso, aquilo, outro, um monte de problema, você vai desistir se pensar só no lado financeiro. Porque vai chegar um momento que vai ter o alto e vai ter o baixo. E quando chegar esse baixo, se você não tiver essa clareza, esse propósito muito firme na tua cabeça, você acaba desistindo. Então, assim, não desistir até hoje por causa disso. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o propósito que eu tenho, eu sei a questão familiar, que eu quero sempre dar uma qualidade de vida boa para minha filha, para minha família e tudo mais, para os filhos que vão vir aí também. Então, assim, isso tem que estar muito claro. Mila? Ano que vem tá aí, tá? Só para deixar... Se ela quiser, tamo aí, mais 3. Mas se você não tiver essa clareza, esse propósito muito firme na tua cabeça, você acaba desistindo. E aí eu volto àquilo que eu falei lá atrás. Não existe uma receita de bolo. Queria muito que tivesse aqui e já passar. O primeiro passo é isso, o segundo... Você vai ter minimamente algumas coisas ali. E o bom, que você até falou, onde você de repente vê e tal... Hoje tem muita coisa na internet de graça. Tem muita... Eu, particularmente, onde eu mais estudo é uma plataforma chamada YouTube. Não é curso pago, lógico, tem cursos pagos, tem network que você faz pra caramba, eventos pagos, que aí é muito conexão com pessoas que podem te levar para outro nível. Isso tudo é maravilhoso. Mas tem muita coisa dentro do YouTube, por exemplo, a gente está aqui no podcast, que você pode acessar a qualquer momento e começar a tirar alguns insights. Peraí, deixa eu ver o que aquele cara está falando, o que aquela mulher está falando. Será que aquilo dali que deu errado na vida dela, eu já posso aprender e não acontecer na minha carreira, na minha trajetória? Então são esses pormenores que você às vezes pensa tanto no macro de vou abrir CNPJ, vou fazer tal coisa, já vou começar... Não, começa pequeno, testando, validando, e aquilo dali vai ganhando uma proporção e você vai estudando, vai aprendendo. Tudo é um aprendizado, tudo é um processo. Eu, como eu falei, estou uns 10 anos nisso. Mas o que eu estava no começo lá, eu não tinha minimamente o conhecimento que eu tenho hoje. Mas foi tudo na prática, não foi em curso, não foi nada. Óbvio que essas coisas complementam. Mas o que mais me ensinou e me ensina até hoje é a prática. Eu também empreendo já há alguns anos. E Douglas falou uma coisa da questão da disciplina, né? Se você faz simplesmente pelo dinheiro, as coisas não vão para frente. Acho que é muito importante você saber onde você quer chegar. E eu sou mãe, né, de uma baby de quase 2 anos. E eu confesso que no depois que ela nasceu, puerpério e tal, eu me vi um pouco perdida. De assim, é realmente isso que eu quero? Quero continuar com ela em casa, quero ter mais tempo para ela, não quero mais trabalhar. Você pensa assim, em muitas coisas, é uma mudança muito grande na sua vida. Algumas mulheres sentem mais, outras sentem menos, mas pra mim foi uma coisa... De hormônio, tudo acontecendo ao mesmo Exato, tempo. foi uma coisa assim que pesou muito, a volta ao trabalho foi muito complexa. E aos poucos eu fui me reencontrando. E quando acho que esse podcast assim é um marco na minha carreira, novamente, porque em um determinado momento... Né, depois de ter me sentido perdida, isso faz parte, né? Como o Douglas falou, o Douglas já faliu, né? Quase passou por um processo de depressão. E eu também me sentia assim muito, eu saía de casa muito desesperada, assim, aquele desespero para voltar, aquela angústia, aquela agonia, porque eu queria estar com ela. E aí, em um determinado momento, as coisas se acalmaram, as coisas foram voltando para o lugar. E hoje eu consigo enxergar perfeitamente onde eu quero chegar. Vendo, já passando por alguns obstáculos. Suzane tem sido assim, eu já falei isso em outro podcast, uma parceria muito bacana nessa jornada. É uma profissional que está chegando no mercado agora, ela falou de um estágio, porque ela está fazendo bacharelado, mas ela já é formada em educação física, né, em licenciatura pela Federal.
E a gente tem feito uma parceria muito bacana. Hoje eu consigo enxergar onde eu quero chegar. Então, assim, apesar dos obstáculos e das coisas que vão acontecendo ao longo do caminho, tipo, de ontem para hoje eu dormi 3 horas e 40. Então, tô cansada. Vida de mãe, né? Tô, mas a gente tá aqui desde 8 da manhã gravando. A primeira gravação foi massa, a segunda já tá aqui acontecendo. E aí você consegue realmente, quando você sabe onde você quer chegar, o caminho, por mais que ele não deixe de ser cansativo, de ser doloroso, é um caminho que se torna mais fácil. Do ponto de vista de que eu tenho um objetivo, né? E acho que facilita um pouco mais as coisas. E até só para complementar, o fato da gente estar falando desses perrengues, dessas coisas que acontecem, não é também para amedrontar ninguém e querer colocar para baixo, mas é para trazer uma realidade, porque às vezes você vê só no Instagram, aquele empreendedor, aquela empreendedora tá viajando, isso, aquilo, é só um mundo maravilhoso. Não, mas não, você não sabe o que aquela pessoa passa nos bastidores ali. Provavelmente aquela pessoa ali, não é todo o caso óbvio, mas aquela pessoa, ela vai pro banheiro chorar às vezes, ela tem crise de ansiedade, ela começa a se desesperar por N situações. Então, assim, existe todo um trabalho de bastidor que ninguém vê. Quantas vezes na época que eu era bancário, e eu já empreendia nessa época numa jornada dupla ali, era de enlouquecer, eu ia pro banheiro da agência chorar. Entrava em crise de ansiedade ali, de faltar ar, de o coração bater mais rápido, aquele negócio todo. E até hoje, em algumas determinadas situações, óbvio que você faz terapia, você faz exercício físico para te ajudar, mas essa carreira de empreendedor tem esse outro lado. Por isso que a gente fala, você tem estômago para empreender, mas assim, é uma coisa que se você tem um propósito, tem essa clareza firme na tua cabeça, e você sabe onde você quer chegar, você passa por isso de uma maneira que é dolorosa, mas faz sentido por que você está passando por isso. E, de novo, tudo é pergunta e resposta que você tem que fazer para você mesmo. Muito interessante, porque tu falou assim... Betinha falou, na verdade, né? Que a gente... Quando a gente vai empreender, às vezes a gente tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde. E, ao mesmo tempo, também, em muitos momentos, a gente vai ter uma liberdade maior. Isso não quer dizer que vai ser só liberdade, nem quer dizer que vai ser só acordar todos os dias e mais cedo e dormir mais tarde. Então, vão acontecer altos, muito altos, baixos, muito baixos. E também vai acontecer o limiar, né? Alguma semana mais tranquila, ou então um dia, como tu falou, né? Que vai um dia incrível que você recebeu uma notícia muito boa, que você vai conseguir evoluir ou coisa do tipo, e chega no final do dia, você recebe a notícia que tem um outro problema para resolver, um boleto muito maior que você imaginava. Então, assim, é uma vida de altos e baixos e de constância também, né? E desistir não é uma opção, ou será uma opção, vai depender do seu caso, das suas perguntas e respostas. E tu falou um pouquinho sobre a tua jornada dupla. Fala um pouquinho mais sobre essa jornada dupla e a tua experiência, como foi, e o que tu indicaria para a pessoa dentro da realidade dela, né? Que a gente sabe que cada um tem sua realidade. Mas, assim, hoje, como você enxerga a sua jornada e como você enxerga a jornada, talvez, de seus amigos que tentaram de uma outra forma? É muito boa essa pergunta, porque tem algumas pessoas que também me perguntam sobre isso. Qual o momento certo de pedir demissão? Como é que eu sei que eu posso trocar por essa empresa e etc e tal? Na minha experiência, de novo, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem uma realidade diferente e a gente não tem como dar uma receita de bolo. Você tem que entender o contexto da sua vida, sua receita familiar, o que depende de você e etc e tal. Naquela época que eu decidi pedir demissão do banco, que foi em 2018, 4 de setembro de 2018, nunca esqueço essa data, porque para mim foi assim... um dos dias mais... Foi um dos dias mais felizes, porque eu odiava o banco lá. Assim, quem é bancário sabe que é muito puxado, é muita situação, praticamente todo mundo que trabalha ao redor ali toma remédio controlado, mas enfim, é outra situação. E eu já queria muito e eu já entrei no banco pensando em empreender. Eu sempre pensei, até os 30 anos eu vou sair para empreender e etc e tal. E aí, comecei ali com 21, 22 anos já empreendendo, uma iniciativa que dava errado. Comecei até com um amigo, na verdade em 2 situações, vender doce na porta de faculdade, eu era bancário. Vender doce porque eu queria empreender. Então eu fazia conta, vou vender tantos brigadeiros, vou botar tanto recurso no bolso, vou juntar grana para abrir outra empresa. Então assim, eu ia fazer qualquer coisa para dar certo. Isso estava muito claro na minha cabeça. E aí não dava certo, testei outra coisa com outros amigos e tal. E aí nesse processo eu criei uma outra empresa que foi na parte de seguros em 2017, até com 2 familiares meus, que o negócio começou a engrenar, a gente pegou a rodada de captação, investimento e tal. E aí foi quando eu pensei, poxa, o negócio está começando a rodar, mesmo sem R$1 de receita. Só a gente estava testando e validando com alguns clientes e tal. Nesse período eu pensei, eu tenho que ficar full time no negócio, senão o negócio não vai acontecer, porque o negócio depende de mim, a gente tem uma equipe muito, muito pequena. E aí em 2018 eu tive que tomar a decisão, sem R$1 de receita.
ou eu saio para empreender, ou eu vou matar esse sonho aqui, porque eu não tenho como fazer as duas coisas. Até porque ser gerente de banco e empreender é uma loucura completamente diferente do que você está acostumado. Então eu tive que tomar essa decisão. Eu disse, eu vou pegar a minha rescisão, vou pedir demissão, o banco me demitiu. Graças a Deus a gente entrou num acordo ali. E eu peguei minha rescisão para dizer, ó, tem 1 ano. Se em 1 ano der tudo errado, eu vou ter que voltar para o mercado de trabalho com a mão na frente e outra atrás, sem saber o que fazer. Mas veja, era por conta e risco. E eu já era casado. E isso eu acertei com a minha esposa e tal. A gente conversou muito sobre isso. Era um sonho que a gente tinha, particularmente. E aí eu tive que tomar essa decisão. Mas podia ter dado muito errado. Como depois deu. Inclusive, 1 ano depois, que a gente chegou a falir, etc e tal. Mas graças a Deus, Deus abriu outras portas. E eu recomecei e depois acabei abrindo outras empresas. E graças a Deus as coisas estão caminhando bem. Mas eu tive que tomar uma decisão naquele momento. E para mim fazia sentido. Então, assim, qual é o momento certo? Cara, não tem como dizer, porque depende muito do teu contexto, da tua realidade, da tua renda familiar, quem depende de você. E é muito, como eu sou cristão, eu sempre pedi muito a orientação divina. E Deus foi conduzindo ali em algumas situações. Parece que vai dar tudo errado, do nada Deus vai, muda e vira a chavinha ali para começar a dar certo. Mas sempre é teste e validação. Teste, validação e prática, e menos teoria. Quanto mais prática você conseguir colocar a mão na massa ali, mais resultado você vai ter e mais aprendizado também, porque daqui a 5 anos você vai dizer, poxa, aquilo que aconteceu 5 anos atrás está fazendo sentido agora. Aquilo que eu aprendi quando eu quebrei há 5 anos atrás, se eu não tivesse quebrado, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje e eu já posso dizer, opa, nesse caminho aqui eu já não vou. E agora vai te ajudar a você trilhar outras situações e ter mais resultado ainda. Eu sei que tu já falou que cada um é cada um, cada indivíduo. Eu também já reafirmei que tem gente que realmente não vai saber lidar com o empreendedorismo, vai saber evoluir muito mais no CLT, enfim. Mas para uma pessoa que está saindo da faculdade agora, na tua opinião, tu acha que é válido arriscar experimentar o empreendedorismo ou realmente iniciar com o processo de ir atrás de um emprego e tentar evoluir dentro e viver a experiência de um CLT, por exemplo, e depois tentar empreender, enfim. Como tu visualiza sendo uma pessoa que acabou de terminar a faculdade? Eu sempre vou puxar a sardinha para o empreendedorismo, então eu acho que sempre vale essa tentativa. Mas aí é uma pergunta simples. Essa pessoa está precisando de renda para hoje? Porque se ela tiver, vai trabalhar. Assim como eu fiz. Eu sempre quis empreender, mas eu tinha que ter alguma mínima ali, receita para pagar até um jantar com a namorada. Então, assim, se você quer uma receita rápida, uma renda, cara, vai buscar emprego. Aí depois você vai ter que fazer uma jornada dupla para conseguir entender. Até você chegar nesse ponto de pedir demissão ou não, você vai ter que ter testado ali. De novo, volto lá. Tem um problema? Tem. Tem alguma solução. Alguém tem que criar alguma solução para aquele tipo de problema. Quem está criando? Já existe no Brasil? Não existe? Se existe, como é que eu posso ter um diferencial para botar um pezinho ali e a gente conseguir validar? Então, acabei de sair da faculdade, estou formado, vou buscar uma receita se eu preciso. Se eu não preciso, se eu de repente eu moro com meus pais, não tenho uma necessidade absurda de ter que ter uma renda, um CLT, um emprego, um estágio, cara, aí eu vou meter a cara aqui para fazer esse processo de criatividade. Deixa eu ver, dentro da minha área, quais são os principais gargalos? O que as pessoas mais reclamam do dia a dia que sente falta na área de educação física, na área de personal, de bem-estar, de saúde, etc e tal? Como é que eu posso ajudar com o meu conhecimento? Pô, não tenho conhecimento, eu não sei disso aqui. Vou estudar, vou meter a cara. Uma coisa que a gente faz muito, sempre que a gente vai lançar um novo produto ou melhorar o aplicativo que a gente tem e tal, é pesquisa com as pessoas. Nessa empresa de 2017 Seguros que eu falei com vocês, a gente fez um questionário e mandou para umas 200, 300 pessoas, para ver se realmente aquilo que a gente estava na cabeça, que estava no PPT ainda, fazia sentido na cabeça das outras pessoas. Primeira coisa, uma pesquisa. Peraí, você tem alguma plataforma de seguros? Não, não tenho. Se tivesse uma plataforma, como é que você gostaria? Umas 5, 6 perguntas básicas. Você compraria um seguro na plataforma assim? Você gostaria de ter cashback? Sim ou não? Por quê? Maioria das perguntas fechadas e uma aberta no final, que é para a pessoa dizer, eu gostaria de uma plataforma assim, 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 assim. A gente pegou essas respostas e disse, pô, aqui tem um negócio. Porque as pessoas sentem, a maior dor é nisso aqui, ó, nesse momento, nesse gap que o mercado ainda não conseguiu desenvolver. A partir disso, eu vou construir um mínimo produto viável. Vou dar um exemplo, tá? Não tenho recurso, não tenho dinheiro, Deixa eu tentar aqui pensar num exemplo bem prático. Talvez não da área de vocês, porque aí é mais do conhecimento de vocês, mas digamos que eu quero montar um aplicativo de linkar as pessoas com salão de beleza. Eu sou uma... É totalmente aleatório, mas só para simplificar aqui o exemplo. Eu tenho a barbearia, ou eu conheço uma mulher que tem um salão de beleza, manicure, pedicure, etc e tal. E eu quero fazer um aplicativo para que as pessoas que estão em casa consigam agendar. Um exemplo, tá bem prático. Pô, mas eu não tenho dinheiro para desenvolvimento, eu não conheço nenhum desenvolvedor de software, eu não conheço nenhum programador. Como é que eu posso fazer para testar e validar? Roda uma pesquisa com os principais amigos ali, mas perto, pô, faz sentido, beleza. Como é que eu faço um protótipo?
cria um grupo de WhatsApp, pega o telefone do barbeiro, pega o telefone do salão e faz o intermédio. Você no seu grupo, na sua lista de transmissão, com Betinha que quer ir fazer manicure e pedicure com o salão. Você fala com ela, você agenda, manda pro salão, deixa agendado, você faz o intermédio. Pô, funcionou. Olha aí, tem uma pessoa que está precisando de uma plataforma para agendar, mas ela não quer perder tempo ligando ou indo presencialmente. Esse é um exemplo bem besta, tá? Mas só para simplificar. E tem o salão que quer que um aplicativo faça esse gerenciamento de agendamento, de adicionar lembrete disso, daquilo, outro. Poxa, tá aí validado. Aí daqui a pouco você começa, 10, 20, 30 pessoas, você começa a cobrar 5% do agendamento. Poxa, validou e ganhei receita com isso, sem R$1 de desenvolvimento. Tá validado meu primeiro protótipo. O que é que eu tenho que fazer agora? Vou sentar, procurar algum programador, amigo de amigo, botar na internet, botar no Instagram, para dizer, topa fazer uma sociedade comigo? Daí você começa. Aí o cara acaba desenvolvendo, que hoje tem N plataformas até para desenvolver de maneira gratuita na internet, dá para você fazer isso. Não tenho nenhum conhecimento de design, não tenho nenhum conhecimento de programador. Cara, bota no Google, tem várias plataformas. Depois vocês podem até me pedir que eu passo aqui um link com várias, que você mesmo, sem conhecimento de programação nenhum, você já sai com um protótipo. Então, poxa, validou, ganhei receita, encontrei de repente talvez um amigo ou um parceiro que quer fazer sociedade nisso, tá validado o produto. E sem R$1 gasto. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer um negócio macro, de fazer um negócio dar certo, de procurar a melhor ferramenta. Se eu vou abrir e-mail, eu vou abrir um CNPJ, se é simples nacional, lucro presumido. Esquece isso. Vai no simples ali, no dia a dia, no tete a tete. E a melhor coisa de todas é você ir conversar com alguém que você quer desenvolver ou uma solução para aquela pessoa. Vai no salão, pergunta qual é a dor dela. Eu estou usando esse exemplo, tá? Mas no nicho de vocês, eu tenho certeza absoluta, tem muita coisa para resolver ainda. Só que ninguém está parando para pensar, tá todo mundo querendo ir para a mesma coisa, os nichos estão cada vez mais, com mais gente fazendo a mesma coisa, sempre a mesma coisa, e tem vários gaps no nicho de vocês que estão deixando de ser resolvidos porque ninguém está olhando. Uhum. E como tu falou, eu tinha comentado antes que a experiência, o viver, o estar lá fazendo é muito importante. Mas às vezes a gente precisa parar e voltar para a teoria. Qual é a teoria disso? Como a gente pode evoluir nisso? E aí a teoria vai ajudar a gente a auxiliar na prática. Uma coisa não exclui a outra, com eles certeza. Eles são indispensáveis, Exato. os dois. Mas assim, a experiência, o viver, o estar lá, é muito importante e vai ajudar a gente a evoluir. Alguma coisa que você falou? Sim, como tinha falado, né? A gente iniciar com o básico. Às vezes a gente esquece que o básico funciona. E muito. Né? Iniciar um grupo no WhatsApp. Ninguém precisa gastar dinheiro nenhum para fazer isso. Exato, às vezes, principalmente no início, o menos é mais. Então a gente tem que sentar, pensar em uma solução que a gente possa aplicar hoje, que às vezes a gente elabora demais e termina dificultando o processo que faz a gente desistir. E eu achei muito interessante porque tu comentou da empresa de seguros, que eu acho que eu até cheguei a dar uma olhada no site antes de tu divulgar. Tu mandou pra mim, então assim, mandar pros amigos e ver, e perguntar a opinião. E aí, eu lembro que tu perguntou, tem algum erro de português no site? Dá uma olhadinha. Então assim, são detalhes que a gente pode contar com outras pessoas e ver como a gente pode evoluir, tenho esse projeto aqui, dá uma olhadinha, dá a tua opinião, ver se a pessoa tem alguma alguma dica que possa evoluir aquilo, porque às vezes a gente conversando, a gente termina tendo startzinhos que a gente não parou pra pensar, caramba, realmente um grupo no WhatsApp iria funcionar. Caramba, realmente eu não preciso ir atrás de pessoas para fazer o aplicativo logo, eu preciso primeiro validar. Então, como eu posso fazer essa validação? Então, são os básicos, os detalhezinhos, a gente consegue ir evoluindo aos poucos para terminar não desistindo, né? E aí você evita desde perder tempo, como também recursos. Tem alguns amigos que pensam assim, não, eu tenho um valor X, Y, Z já para criar o aplicativo. Não sei o quê. Eu pergunto, tu já conversou com algumas pessoas da área para ver se faz sentido? Não, mas a minha ideia é milionária, que não sei o quê. Cara, primeiro, antes de tu gastar essa grana, testa, valida, manda para alguns amigos para ver se faz sentido. Depois vai na rua, conversa com, exemplo, eu tenho uma solução para loja, lojista. Cara, vai no lojista lá conversar com eles, porque é eles que vão comprar a tua solução. Então ninguém melhor do que eles para a pesquisa é importante, mandar para os amigos é importante, colher esses feedbacks é maravilhoso. Esse é o primeiro ponto, lógico. Mas depois disso, ainda você tem que passar pela validação de que realmente vai tirar o dinheiro do bolso para pagar por aquela tua solução. Então tem várias coisinhas que é teste, validação o tempo todo, mesmo depois do negócio já validado. É muito importante, né? Antes de investir, de fato, dinheiro financeiramente, é importante a gente validar se realmente aquilo vale a pena o investimento para depois não se arrepender, né? Perfeito. Eu acho que o podcast é um bom exemplo, o nosso podcast é um bom exemplo disso. Estamos validando aqui. E a gente percebeu, a ideia do podcast surgiu
porque tá muito em alta Sim. podcast, né? Você vai no YouTube, às vezes, enfim, podcasts de fofoca, podcasts com famosos, podcasts realmente que vão ser relacionados a alguma área específica de trabalho. E eu, particularmente, não via muitos na área de educação física. E aí eu fiquei com aquela coisa semanas na minha cabeça, os meninos têm um podcast na igreja, e eu disse, poxa, a gente tem tanta coisa para falar. A nossa área é uma área que abrange, né? É natação, é futebol, é personal, é crossfit, E a área de vocês sempre vai estar em alta. Sempre Cada vai estar vez em mais. alta, porque a gente preza muito hoje pelo exercício físico, pela qualidade de vida e de como isso é um diferencial, né? É um dos marcadores, assim, Valéria estava falando aqui, a gente gravou um outro podcast, e ela falou sobre essa questão de que o exercício físico é uma das coisas primordiais para que você tenha qualidade de vida, para que você diminua o risco de doenças cardiovasculares, para que você Ansiedade, melhore depressão. várias outras questões, né? No Setembro Amarelo a gente conversou sobre isso, sobre saúde mental. E aí, assim, tipo, cadê um podcast? Um podcast feito por duas mulheres, que vai abordar assuntos que vão ser relevantes para profissionais de educação física, mas que quem assiste gosta. Tudo bem que são as mães da gente, mas outras pessoas, né, sempre assistem, mas outras pessoas que assistem também se identificam com o conteúdo que a gente traz. Então, assim, foi uma forma de a gente alcançar mais pessoas da área, mas óbvio que a gente tem objetivos nossos, de Suzane, meu e nossos também, por trás disso, que começam com o podcast. Então, eu acredito que dentro do que você falou, também a gente está aqui validando um produto com um custo bem baixo. E, além disso, a gente está criando uma rede, né? Um network que está aí se formando. Eu ia falar isso agora pra vocês. O maior ativo de vocês, pouco importa se vocês vão ter 10 visualizações. Se é a mãe que tá assim... Bicho, esquece isso, pouco importa. O que importa é a rede de relacionamento que vocês estão formando a partir disso. Muito Porque você acaba absurda. tendo a credibilidade. Pô, as meninas têm um podcast. Aí começa relacionamento, evento. Daqui a pouco vocês criam uma marca só disso. Não, e aí, assim, a gente tem se surpreendido. Não vou dizer que a gente tem milhões de seguidores no Instagram. A gente tá começando, acho que esse é o oitavo episódio. Oitavo episódio, não é isso? Então, assim, estamos no começo, mas assim, a gente já tem... Poxa, a gente já tá gravando na Arena Pernambuco, minha gente. Nosso oitavo episódio. E poderia não é pra ter qualquer sido... um não, viu? Não é pra qualquer um não. E poderia ter sido antes, né? Porque realmente a gente teve que fazer um ajuste de datas e tudo mais. Então, assim, acreditem nos sonhos de vocês, lutem por aquilo que vocês acreditam, né? Corram atrás e criem essa rede de conexões, porque realmente isso facilita muito a vida, né? Você conhece uma pessoa aqui e aí a gente já recebeu um outro convite para ir conhecer um outro lugar. E aí uma pessoa que participou do nosso podcast já indicou. Douglas falou uma coisa aí que eu queria até dar um spoiler, eu me segurei assim, mas você falou sobre a sua marca, deixar a sua marca. Aguardem. Agora conta, pô. Não Até posso eu tô contar. curioso. Não posso contar, mas aguardem porque o babado é forte, é ou não é? Sobre a marca pessoal. Então, assim, é forte, minha gente. E vai se criando uma rede de conexões, de contatos, que vão fazer a diferença para você como profissional. Tem esse lado da rede de contatos, de relacionamento, networking e tal. Se eu posso falar assim, uma das principais coisas que eu me orgulho de ter formado é isso, é esse network. Mas, tem muita gente que manda, mas como é que eu faço para conhecer fulano e tal? Não sei o quê. Pô, não conhecia ninguém também no começo. Mas como é que eu fiz? Evento gratuito. Por exemplo, na minha área, mais da parte de digital, de tecnologia digital, por digital. Toda semana tem evento, tem meetup disso, palestra daquilo, vem fulano e tal. Hoje, pelo ritmo de trabalho, você diminui um pouco, mas no começo eu ia praticamente toda semana. E aí muita gente quer empreender ou fazer um negócio diferente, mas tá em casa, pô, tá no sofá da casa, tá na cama. Mas eu sou Se for pra tímido. assistir o podcast, pode ficar no Não, sofá um beleza, pouquinho. mas assiste uma hora e depois sai. Sim, Mas levanta. assim, eu sou tímido, eu não gosto de falar com pessoas. Cara, me desculpa, mas se você quer chegar lá, você quer fazer alguma coisa diferente, você quer empreender. E, de novo, você não precisa nem empreender. Você quer chegar longe na tua carreira, você vai ter que sair de casa, você vai ter que falar com pessoas, você vai ter que minimamente dar essa cara a tapa. Aí eu vou dar um exemplo. Lá no Senhor Torcedor, a gente criou um braço de comunicação, uns meses atrás, com um podcast, Sou Boleiro, que é na área de futebol. Então a gente leva jogadores e etc e tal. Já estão convidados para um outro momento a gente fazer uma collabzinha lá com vocês, na parte da educação física. E a gente começou com um podcast e há um mês atrás a gente criou uma TV que se chama Match TV.
Então, a partir disso, aí, por exemplo, a gente gravou com grafite lá no Rio de Janeiro, com a jogadora do Flamengo, etc e tal. A partir do teste de validação de um podcast de futebol, a gente criou uma Match TV que vai ter outros quadros, outros programas. Aí, esse mês a gente vai lançar um portal de notícias, uma série de coisas que a gente vai cobrir X1, vaquejado, um monte de coisa, vários esportes. Então, assim, a partir de só um teste de validação, você acaba criando outras coisas. E o contato que a gente tem com os empresários, com os dirigentes dos clubes, com os jogadores, cria uma rede de relacionamento ali em volta, que é a mesma coisa que vocês estão formando aqui. Daqui a pouco vocês vão ter outras personalidades, pessoas de nome da área de vocês ou não, que vai, de repente, abrir porta para vocês em algum momento. Aí, veja, pouco importa, de novo, se vocês têm 30 visualizações, tem 10 visualizações. Essa rede de relacionamento que vocês estão criando é muito importante. E essa marca pessoal de vocês e marca, talvez, como empresa vocês estão formando, ou já está formado, isso é muito mais importante também. E a partir disso, daqui a pouco, vocês podem criar uma TV de educação física, vocês podem criar uma TV de esporte, sei lá. Tem N oportunidades aqui no meio que vocês só vão descobrir testando, validando. Sempre vou bater nessa tecla, porque é isso que funciona. Testando, validando, colhendo muito feedback. É muito importante separar crítica construtiva de crítica aleatória. Eu ligo zero para crítica. Agora, se você for me dar um feedback, eu sempre estou de olho. Mas se for uma crítica por crítica, cara, valeu, nem respondo e tal. Mas esse feedback, essa rede de relacionamento, essa marca que vocês estão criando, isso é muito importante. E aí todo profissional da educação física tem que pensar também minimamente nisso. Não só do profissional da educação física, mas todos. Essa marca pessoal, isso que você quer, esse legado que a gente sempre fala de deixar no mundo, isso também é muito importante. Isso deveria fazer parte do propósito de você querer chegar lá. Sim, sim. E tu falou um pouquinho antes sobre concorrência. Concorrência é uma preocupação? Como lidar com a concorrência? Fala um pouquinho sobre isso. E não é ao mesmo tempo. É uma coisa que até brinco com alguns sócios meus. É legal você olhar para o lado, para os concorrentes que você tem, para de repente pegar algumas referências e você dizer, pô, o que o cara faz que eu posso fazer diferencial? Por exemplo, no caso da UPay, a gente tem vários concorrentes no Brasil, como gateway de pagamento, plataforma de gestão financeira, uma série de coisas. Se a gente ficar só olhando para os nossos concorrentes, a gente para. A gente não vai fazer mais nada, não ficar só copiando, Ctrl-C, Ctrl-V, não. Então, como é que a gente faz com um investimento muito menor do que os concorrentes já são gigantes no Brasil e no mundo? Como é que a gente pode se destacar minimamente? Então, o que a gente consegue fazer com pouco recurso para se destacar? Relacionamento, time de suporte ao cliente. Então, poxa, as principais plataformas que são concorrentes nossas lá, eles deixam a desejar no suporte. E a gente começa a ver no YouTube, nas lojas de aplicativos, nos Instagram. Opa, peraí. Então isso já é uma coisa que me faz diferenciar. Hoje a gente tem cerca de 200 empresas como clientes ou mais. Hoje no Brasil está em 25 estados. E basicamente todos os clientes falam a mesma coisa. Minimamente a gente faz muito legal assim com a plataforma, o que a gente desenvolve e tal. É muito bacana. Mas o nosso maior diferencial é o atendimento. Então, quando o cara manda lá o gestor da empresa, o diretor, os clientes deles e tudo mais, você entra lá na loja, a gente está 4.7, 4.8, um dos principais na loja voltado para o nosso nicho. Por quê? Porque o nosso grande diferencial é o atendimento, é o contato com o cliente. Eu não tenho o mesmo recurso que milhões e milhões de dinheiro que as principais plataformas bilionárias do Brasil têm, mas eu tenho um grande diferencial que é treinar o nosso time de atendimento, suporte ao cliente, para que ele atenda da melhor maneira possível. Então, se eu focar no cliente, onde ele está buscando, o que ele está precisando, muito provavelmente esse vai ser o meu maior diferencial, já que eu não tenho tanto recurso quanto as outras. Achei muito interessante o que tu falou, porque às vezes, ao invés de fazer isso, as pessoas tentam derrubar o outro. Sendo que a gente, ao invés de fazer isso, a gente pode evidenciar a gente, o que eu posso fazer de melhor para me destacar. Então, como eu posso atender melhor meu cliente, como eu posso responder melhor aquele problema, né? E a gente vai evoluindo nisso e vai se destacando por nós mesmos, né? Então, não seria tanto, vou ver o que o outro está fazendo para eu fazer, tipo, atingindo a ele. Não, mas como eu posso evoluir, né? Comigo mesmo. E uma coisa que a Suzane falou, que eu acho que é bem importante, é que a gente faz muito aqui. Na hora do bate e volta, a gente tem um momento no final em que a gente pede para que você indique um outro Instagram do seu nicho ou não, que você acha que é relevante, que é importante. E bem na nossa área, assim, tem muita gente que realmente está focado, ao invés de estar preocupado em melhorar a sua marca pessoal e o seu atendimento para o cliente, para o aluno, né, ele se preocupa em derrubar o outro. E aí eu acho que isso é uma coisa que é bem importante a gente frisar, que existe espaço para todo mundo.
todo mundo tem a sua oportunidade de brilhar, de fazer a sua parte, de dar a sua contribuição para o outro, para o mundo. O fato de Douglas ter a empresa dele não anula a outra empresa. O fato de eu trabalhar com natação para bebês e ter o meu público não anula Suzane querer trabalhar na mesma área ou outra professora. Não, às vezes a gente divide piscina, 3, 4 professoras e todo mundo se conhece, se dá bem e se respeita. E, se for o caso, não estou disponível naquele horário, meu horário já está cheio, indica outra pessoa. E eu acho que isso é muito importante também, esse respeito, né? Que esse respeito exista e que você entenda que existe espaço para todo mundo e que cada um busque fazer o seu melhor, que é uma coisa que a gente pretende e que a gente gostaria muito de gerar essa reflexão nos profissionais de educação física. Isso daí é bem especificamente, que às vezes a gente acaba sendo subvalorizado em algumas situações, mas às vezes os próprios profissionais se colocam nessa posição. Então, aí entra uma outra vez a questão da importância de você saber se colocar no mercado, de você saber se posicionar, de você criar a sua marca pessoal e fazer com que o seu trabalho seja visto e seja relevante. Esse é um ponto muito importante, porque é cultural isso. Então, hoje no Brasil, é um senso comum de que educação física não dá dinheiro. Tal outra profissão não dá dinheiro. Engenheiro não dá mais dinheiro, agora ele vai andar de Uber. Então, você sempre tem esse estigma, essa placa já colocada em determinadas profissões. Isso vai mudando com o tempo, porque uma vez é valorizado, outra vez não é. Mas fato é, você vai ganhar dinheiro em qualquer profissão, se você fizer bem feito, se você quiser chegar lá. E o diferencial. Então, assim, independente de você ser contador, profissional de educação física, profissional liberal geral, você tem um salão, uma barbearia, pouco importa. Você vai ter profissional de educação física hoje ganhando 5, 6 milhões por mês. Porque o cara criou sua marca pessoal, criou seu curso online, sua plataforma. Você vai ter gente ganhando 20, 30 milhões, você vai ter profissionais ganhando menos. Faz parte. Agora, quanto tempo ele abdicou da vida dele, pessoal, etc e tal, para chegar lá? Quantas vezes, por exemplo, ganhou menos para chegar lá? Então, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Vai chegar um momento da tua vida que tu vai ter que trabalhar feito um louco, vai dormir 3 horas, 4 horas por noite, vai fazer... Mas, lógico, isso não pode ser uma coisa sempre, tem que ser uma coisa ali em curto espaço de tempo. Então eu brinco que na tua vida você vai ter que passar 1, 2, 3 anos ralando pra caramba para depois colher esses frutos. É natural. E aquela teoria dos pratos. Em algum momento você vai ter que deixar os pratos da vida pessoal cair, você vai ter que deixar o lado familiar em alguns momentos cair. Por exemplo, esse ano é o ano que eu mais estou trabalhando, porque eu estou em várias empresas. Mas isso é uma coisa que eu tinha acordado com a minha esposa desde o começo do ano. Esse ano vai ser o ano que eu vou mais trabalhar para colher os frutos lá na frente. Óbvio que isso traz um estresse maior, uma ansiedade maior, que isso traz em alguma empresa, em determinado momento eu posso deixar a desejar. Em casa eu estou menos tempo com a minha filha, estou viajando mais. Isso tudo é um preço que eu estou pagando por um propósito maior. Agora, lógico, se isso estiver atrapalhando, você tem que segurar a onda um pouquinho, principalmente na questão familiar, espiritual e por aí vai. Mas em algum momento você vai ter que pagar esse preço para, independente da tua profissão, você ser muito bem sucedido. E é importante ter um plano, ter um objetivo traçado bem definido para que isso não se torne recorrente e ao invés de você se ajudar, você se atrapalhar, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência e desse vamos dizer, uma dica. De acordo com tua experiência, qual foi o maior desafio que tu encontrou e o que tu diria para um empreendedor, como ele pode evitar que isso aconteça? Uma experiência que tu passou, que foi assim, muito ruim para tu e que hoje tu vê a solução e que tu diria assim, não é legal passar por isso e você pode não passar por isso. E como não passar por isso? Tem algumas coisas, né, que o empreendedor ele sempre enfrenta. Primeiro que eu tô olhando pra Suzane aqui, eu tô me sentindo velho. Primeiro que ela fala assim, experiência e tal. Pô, Suzane, quando eu conheci, era desse tamanho. Eu tô me sentindo tão velho. Tá mesmo. Eu tô ficando já. Papai. Mas vamos lá. Tem várias coisas no empreendedorismo que você tem que evitar. Outras você vai ter que passar por experiência própria. Não obrigatoriamente, mas você passar talvez seja natural. Mas tem duas coisas que basicamente todo empreendedor ele peca muito, principalmente para quem está começando, que uma é uma questão de assim, tudo na palavra. Então, assim, principalmente se você está começando, vou fazer uma parceria, uma sociedade com Betinha, eu faço muito na palavra. Daqui a 6 meses, ninguém conhece ninguém, porque quando mexe com dinheiro, aí deu errado. Então, assim, o empreendedor ele vai muito na parte empírica da coisa, não se preocupa às vezes com assinar uma coisa, faz no papel qualquer. Cara, senta, faz um contratozinho. Se tiver dúvida, procura um amigo que é um advogado, então um contador, para fazer minimamente ali alguma coisa. Porque quando está no começo, está tudo ótimo, maravilhoso.
tudo são flores. Mas daqui a 6 meses, 1 ano, que começa a entrar o recurso de fato, que o negócio começa a acontecer, daqui a pouco ninguém conhece ninguém. E aí você vê que o buraco é muito mais embaixo. Então tem essa questão e tem uma outra coisa que desde a época que eu era gerente de banco, que eu via muito já nos empreendedores, e isso eu já ficava sempre ligado, é que é misturar pessoa física com pessoa jurídica, principalmente a parte financeira. E isso é um gargalo. Primeiro que no Brasil a gente não tem uma boa educação financeira. Hoje a gente tem porque tem muita coisa, muito conteúdo gratuito. Mas da época dos nossos pais para trás, não tinha. Então a gente cresceu sem educação financeira. Isso é muito fato. Hoje a gente está buscando porque a gente tem muita coisa, acesso fácil. Ali hoje você tem cursos pagos também, eventos. Mas, de 10 anos para trás, zero. E muito empreendedor hoje peca por causa disso. E acaba misturando pessoa física com jurídica e literalmente contas. Então faltou para pagar aqui a conta, você pega do CPF, mistura. Daqui a pouco você está usando o cheque especial da empresa para pagar uma viagem sua na pessoa física. E vira uma bola de neve aquilo dali, que daqui a pouco você não consegue mais consertar a situação. E daqui a pouco a empresa fala porque você mistura as coisas. Então buscar conhecimento é sempre muito importante. Por tudo que eu estou falando aqui de prática, de testar, validar, como você falou, não anula a questão do conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo. A gente estava conversando antes aqui que eu falei. Eu posso falar que eu sou mau aluno, porque eu sempre fui mau aluno, escola, faculdade e tal. Mas eu sempre gostei de botar a mão na massa. Se eu tivesse estudado mais lá atrás, talvez eu não tivesse tido que correr atrás tanto quanto eu corro hoje. E hoje eu amo aprender. Seja por livro, seja por YouTube, seja videoaula, etc. e tal. Mas eu gosto de aprender na minha área. Que é uma coisa que o Brasil hoje está mudando. Espero que a educação do Brasil mude muito para isso também, como já é nos Estados Unidos e outros países. Que eu bato muito nessa tecla. É algo mais direcionado. Que realmente faça você usar lá na frente na prática. Mas esse é um outro podcast. Mas buscar o conhecimento é sempre muito importante. Você está ligado nessa questão mais jurídica e contábil da coisa. Não no primeiro momento, tá? Como eu falei, testa antes, validou, pronto. Eu estou vendo um caminho aqui, vou me juntar com outra pessoa, coloca no papel, faz um contrato. Hoje tem contrato padrão, até no chat GPT você consegue um contrato. Se você não tiver recurso nenhum em conhecer ninguém, tá? Não estou indicando para fazer isso, não é a melhor maneira, mas se não tiver nada, minimamente faz isso para você ter um norte. Dizer, peraí, existe um negócio chamado acordo de cotistas, de acordo de sócios, que deixa eu fazer aqui com ele, para a gente ter amarrado isso. Se acontecer tal coisa, isso aqui, é simples assim. E aí você buscar também aprender a parte financeira, que é muito importante. Não é só empreender por empreender. Se você não entender minimamente de finanças, que você até falou que foi o primeiro podcast, muito provavelmente lá na frente você vai ter uma dor de cabeça muito grande. Porque o recurso vai entrar, você não vai saber administrar e os negócios vão acontecer. Inclusive, eu já passei por isso. Uma das coisas que me aconteceu lá atrás, de repente falir, etc e tal, também foi por inexperiência, por mais que eu era gerente de banco, lidava com isso, aquilo outro, mas na prática é totalmente diferente. Então se você já estiver sempre ligado, dizer, opa, deixa eu fazer um orçamento aqui para 12 meses, para 6 meses, mas é muito tempo, não sei quanto eu vou ganhar. Cara, mas minimamente faz ali, porque se acontecer de tudo errado, você tem um plano B, tem um plano C, e você não vai misturando pessoa física com pessoa jurídica, que é uma das principais coisas que mais quebram as empresas do pequeno e médio empreendedores no Brasil. E é interessante que muitas coisas a gente vai tentar evitar, mas tem coisas que são inevitáveis, né? A gente também não consegue dar conta de tudo. E as experiências vão trazer aprendizados, né? Então, não vou errar mais nisso, porque isso me prejudicou. E ao longo do tempo a gente vai entendendo como a gente pode mensurar as coisas. Tem uma coisa, só para complementar isso, tem uma coisa no Vale do Silício que o pessoal usa muito, que é o máximo, que é fale rápido. E aí as pessoas às vezes confundem, vou falhar o máximo de coisa para aprender. Não, calma. Você vai mitigar os erros. Falhar é inevitável, você vai falhar em algum momento da sua vida, seja na parte empreendedora, pessoal e familiar, etc e tal, mas minimamente você vai tentar mitigar esses erros, essas falhas, e se falhar, aprender rápido com aquilo e já seguir para a próxima, porque tem gente que quando falha fica 6 meses, meu Deus, eu falhei, aconteceu tal coisa. Vai acontecer, gente. Aprender com aquilo que aconteceu e seguir em frente. E aí, podemos ir pro bate-volta? Estamos nos aproximando do momento final e vocês estão gostando do que vocês estão assistindo? Está sendo bom para vocês? Está fazendo diferença? Está sendo relevante? Então aproveita, curte, compartilha, manda para alguém, se inscreve no nosso canal, segue também a gente no Instagram, educaçãofísica.emdebate. A gente está sempre postando coisa lá, sempre dizendo quando vão ser os próximos podcasts, os temas que a gente vai abordar, e vocês são nossos convidados para se manterem com a gente nessa jornada aí, tá bom? De aprendizado, de conteúdo, de conhecimento de qualidade. E aí a gente vai fazer algumas perguntas rápidas para você e você vai dizendo aí pra gente como que a gente pode te encontrar. Quais são os teus arrobas, que são vários? Não, só colocar lá, @DouglasFerro_ no Instagram, que aí já tem tudo lá. Pronto. Então, de vez em quando eu posto alguma coisa. De vez em sempre. Então sigam o Douglas, tá bom?
que também tem muito conteúdo lá bacana para vocês acompanharem. Indicação de um livro, Douglas. Você falou que hoje você tem estudado mais, lido mais, e um livro que você indicaria? A galera está querendo empreender, ou não necessariamente. Pode ser dois? Pode. Tem um que esse sempre me marcou, que foi em 2013 para 2014, que virou a chave da minha cabeça. Talvez não seja nem o melhor, mas ele é muito bom, mas ele me marcou muito, que é a startup de $100. Você encontra em várias livrarias aqui no Brasil e tal. Mas é basicamente o cara ali contando, acho que é um americano, ele contando várias experiências disso, de prática, de começou com $100, de N situações ali que falhando rápido, aprendendo, testando, validando. E aquilo dali, naquela época, para mim, virou muito a chave dessa prática, de você colocar a mão na massa, de fazer acontecer, e de vários exemplos que ele traz no livro. E o outro, que é um cara que eu sou fã pra caramba, que é o Rony, da marca Reserva, de roupa masculina, e hoje tem feminina, e pra criança também, que eu não lembro agora se o nome é Sem Reserva, é alguma coisa assim, eu não vou lembrar, mas se você botar Rony Mesler no Google, livro, acho que é Rebelde Sem Asas, eu acho que é esse o nome do livro, pra ser bem sincero, que é a história dele, eu sou fãzaço da história dele, como ele coloca a cara a tapa, como é que ele faz o negócio acontecer. Então são 2 livros que eu colocaria aí, que vale a pena a galera ler. Muito bom. A indicação de um perfil no Instagram, do seu nicho, enfim. Cara, vou indicar o do Rony Mesler também, que é da Reserva. Emerson tá falando ali para buscar o do Emerson. Deixa eu ver o que mais. Tem outro cara também que vale super a pena, que é o Alfredo Soares, que ele fala muito sobre vendas. E aí entra um lado importante para todo empreendedor também, que eu acho que eu não citei aqui, que é a parte de vendas. Que é você saber se vender. E aí muita gente hoje tem um preconceito, a vida toda praticamente, com o vendedor. E ele fala muito sobre isso também. Mas, cara, todo mundo precisa minimamente entender de venda. Seja uma venda pessoal, de você vender sua marca, seja de repente vender teu sonho, teu projeto. Quando eu comecei lá atrás, na terceira, quarto projeto que eu fui captar o primeiro investimento, o anjo, ali, que eu captei um recurso, eu tava no PPT ali, na apresentação. Se eu não soubesse vender aquela apresentação, eu não tinha captado o recurso. Uma segunda captação que eu fiz através do Instagram, naquela época, há vários anos atrás. Uma pessoa entrou em contato comigo pelo Instagram, a marca pessoal é importante. Viu, gostou, já me seguia, etc e tal, puxou conversa. Aí eu falei, tô abrindo captação. Nem estava aberto, mas eu disse, esse cara é empresário, tem recurso, eu vou trazer para junto. E aí, naquela época, vamos tomar um café. Pronto. Do Instagram, daquela mensagem, porque eu soube vender por uma mensagenzinha no Instagram, foi para um café de 1 hora, o cara estava investindo no meu projeto. Então, assim, se eu não buscasse entender minimamente sobre vendas e tal, eu não tinha conseguido vender meu sonho e não estava aqui hoje, muito provavelmente. Então, o Alfredo fala muito sobre vendas, ele é especialista hoje no Brasil sobre isso, vale muito a pena você seguir, independente do nicho. Eu vou complementar, então, rapidinho isso que Douglas falou, porque eu passei por uma experiência em que eu fui trabalhar numa empresa, e aí eu fiz a entrevista de emprego, e a dona da empresa pediu que eu indicasse uma outra pessoa. E eu indiquei uma pessoa que trabalhava comigo, que eu sabia que era muito competente, muito capaz, que ia trabalhar comigo na piscina, que ia me ajudar. E aí ela disse, Betinha, não gostei dela. Mas fulana, ela é muito boa e tal. Ela disse, você soube se vender. Você chegou aqui, falou, e eu tive convicção de que eu queria você na minha empresa. Mas ela não soube se vender. Então eu não quero ela. Não adianta você ter a E baita aí, tipo, teoria. Tinha indicação, eu tinha falado muito bem dela, eu sabia que era uma profissional competente, que ia dar conta do recado, mas ela não soube se vender e não ficou por conta disso. Então, assim, essa questão de você saber se vender é muito importante. E uma outra coisa, no primeiro podcast da gente, Marcos chegou pra gente e falou assim, quem é o comercial de vocês? Vocês têm que começar a monetizar, que essa ideia é muito boa. E aí a gente ficou assim, tipo... sou eu mesmo, É né? verdade, né? E aí a gente tem conversado sobre isso. Mas, assim, são 2 coisas que são muito importantes, né? Você saber se vender, né? Você saber vender o seu produto ou a sua marca pessoal, ou os 2, enfim. É uma outra coisa. Se não fosse empreendedorismo, se você não fosse empreendedor, você se vê... Acho que tu até já falou no início, mas enfim, uma outra área em que você se vê... Veja, eu sempre quis ser jogador de futebol. Acho que esse sonho de quase todo garoto hoje no Brasil está mudando um pouco, porque a geração está mudando um pouquinho o foco, mas era isso. Mas se eu não fosse empreendedor e etc e tal, talvez eu fosse trabalhar com... eu sempre quis fazer administração ou publicidade. Sempre gostei dessa área. Comunicação e etc e tal. Até tem um colega nosso de trabalho, que é o Diego Pérez,
que ele sempre brinca comigo. Você é da área de comunicação, ele é jornalista e tal. É o nosso apresentador lá e o editor-chefe da MED TV. E ele sempre fala isso, você é comunicador. Meu parente, então, né? É, exato. E eu sempre gostei dessa área de comunicação. Então, muito provavelmente, se eu não fosse empreender de fato, eu iria trabalhar em alguma empresa que eu trabalhasse com comunicação ou com marketing digital, que eu sempre gosto. E um professor que te marcou? Professor, veja, nunca fui estudar muito, escola e faculdade, então não posso... Uma pergunta difícil para Essa ele. pergunta é difícil. Talvez os professores de educação física da época, que eu sempre gostei de jogar campeonato e tal. O que deixava jogar ali no recreio e tal. Cara, não tem um professor específico assim que me marcou. Você vai ter um ou outro ali, o próprio Rony, que eu falei agora, mas não é um professor que eu tive contato direto, mas é um professor de curso, de videoaula e tal. Então, um cara que tem uma baita experiência e fala muito bem, e o Alfredo também. Então, assim, são dois professores que indiretamente me marcaram e me marcam muito, porque eu sugo muito Qual é o deles. sobrenome? Alfredo Soares, do livro, e Rony Mesley, da reserva. Ok. Estamos nos aproximando dos momentos finais do nosso podcast. Foi muito bom, muito Que momento produtivo. Que a gente canta, que a gente tinha combinado que ia cantar aqui, fazer um trio e tal. Não, Até realmente tocando a música de fundo não aqui vai, não vai acontecer. Tivemos um fundo musical, né, durante toda a Não gravação. sei se vai sair na hora, mas mas tá o fundo. acredito que deu tudo certo, independente disso. A gente sempre traz uma lembrança para o nosso convidado, né? A gente também recebe. Hoje a gente teve muitos recebidos aqui no podcast. E aí a gente ficou muito em dúvida, porque a gente conhece Douglas da vida toda. A gente tem Tem uns 40 anos, né, Betinha, que a gente conhece. Não, tem não, porque eu não tenho 40. Eu tenho essa cara de 25, né? Apesar de que é um pouquinho mais. Eu tô com 28, então Mas- tá tranquilo. Me poupe, Douglas. E a gente tem focado sempre em dar alguma coisa de literatura, né? Nós somos cristãos também, então a gente tem dado literatura cristã relacionada ao cuidado com a saúde, ao cuidado com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E a gente disse, não vai rolar 10 para Douglas, porque a gente professa a mesma fé e tudo mais. Então a gente vai pensar numa coisa diferente. E o quê? Comida. Porque é só o que ele faz, Logo eu que sou postar fit, no rapaz. Instagram, ainda Que marca isso. a nutricionista, porque ele é desses, né? E ele ainda posta sempre. Eu já vejo Douglas postar isso há uns 10 Nada, anos. eu só como verdura e Projeto frutas, Verão, tipo, aí ele põe uns 3 anos à frente, Atualmente assim, eu tô no Projeto Verão Atualmente é 2032. Eita, era 2025, ó, já Mas, aumentou. não, isso foi semana passada. Então, um chocolatinho aí pra ele comer com a esposa. Poxa, eu nem como açúcar, que coisa. Ô, gente, muito obrigada por ter Obrigado, não, vindo, que muito isso, obrigada por obrigado. ter aceitado o Já nosso vou comer no carro. convite para falar sobre empreendedorismo. Você que é empreendedor, você que pretende empreender, assiste o nosso podcast, tá bom? Vai ao ar terça-feira. É porque a gente está acostumado a gravar ao vivo, né? Só que hoje tivemos uma situação super especial que nos fez gravar em um ambiente diferente e não ao vivo, mas queríamos te agradecer pela presença, por estar aqui com a gente e vou passar a palavra para a Suzane para ela fazer as considerações finais e depois Douglas se despede também. Eu só queria dizer que Douglas tem 28 anos desde que eu nasci, então assim, fica aí pra vocês somarem com a idade dele. Mas queria agradecer por ter aceitado o convite, por trazer esse conteúdo rico, né? É importante incentivar as pessoas que têm potencial em empreendedorismo, incentivar também aqueles que não têm o potencial a continuarem onde estão e evoluir sempre. E é isso. Muito obrigada pela sua contribuição, que sua experiência sirva de conselho, de ajuda, de inspiração para outras pessoas. Eu que agradeço o convite, podem contar comigo, com o seu torcedor também. E pra mim é sempre um prazer. Gente, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.